الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى أن قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبر عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم أو وفي رواية أمر دينكم. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é um dia especial, dia de Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Jumu'ah, pela pertinência e importância deste dia, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا. Quando forem chamados para o Jumu'ah, apressai-vos ao Jumu'ah. E Allah chamou o Jumu'ah de Dhikrullah. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. E abandonem todas as outras ações, em particular a transação comercial, o que o homem está apegado a ele, porque rende, tem lucros, tem benefício, ganha dinheiro, vai deixar folgado, abastado. Allah diz, وَذَرُوا الْبَيْعَ. Abstenham-se, afastem-se, abandonem as transações comerciais. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah diz, isso é melhor para vós. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Se vocês soubessem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith menciona de tudo que nós poderíamos ganhar, aquele que obedecer às diretrizes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam quanto a este dia, a cada passo que ele for a dar para o Jumu'ah, tem uma recompensa específica. E se ele obedeceu o hadith em que o profeta diz, tomou banho, foi cedo, caminhou, esteve próximo do imam, não fez nada fútil, a cada passo que ele der, ou que deu para o Jumu'ah, tem um ano de ibadah, incluindo o Ramadã, o jejum daquele ano, assim como o Qiyamul Layl, seja Salat al-Tarawih ou Salat al-Tahajjud daquele ano. Eu tenho dado exemplo, se você vem até de carro, se estaciona, onde você puder encontrar, os passos que você for a dar vão ser maior a tua idade. Quando? Quando você obedece os critérios que o hadith menciona. Mas você está com 60 anos a presenciar Jumu'ah sempre. Nunca apanha essa recompensa. Nunca. Ou porque não obedece, ou porque obedece tudo, mas chegou e ficou lá atrás. Obedece tudo, chegou o momento do khutbah, está a falar. Chegou o momento do khutbah, está a fazer algo fútil, está a fazer coisas que o hadith proíbe, que faz com que o indivíduo fique privado da recompensa do Jumu'ah, como ilação extraída. Até aqui, nesta parte do hadith, em particular no dia de Jumu'ah, não quer dizer que nos outros dias não. As primeiras filas são filas de ouro, lugares importantíssimos. Não podemos chegar cedo ao masjid, ficar atrás. Não podemos fazer isso. Ninguém gostaria ou sentiria-se bem
ir para uma feira em que ele tinha a oportunidade de ganhar tudo mais alguma coisa, chegar lá perdeu por causa de uma negligência. É o que nós fazemos no dia de Jumu'ah. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam está claro quanto a isso. Os passos que fores a dar do teu carro até chegar no teu lugar, no saf, no primeiro saf, vão ser maiores, sem dúvida, os anos de vida que você tem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, você ganha recompensa por cada passo, 1 ano de ibada. Nós procuramos noite de Al-Qadr. Qual é a recompensa de Al-Qadr? Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Supera a 1000 meses. 1000 meses. São 83, quase 84 anos de ibada. Você vai dar mais do que 84 passos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e o Corão diz, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Isso é melhor para vós. O sahabi, um homem, não até sahabi, tem passagens do gênero do sahabi, em que Abdullah bin Mas'ud foi para o Jumu'ah, foi para o Salatul Jumu'ah, chegou lá, encontrou umas 3, 4 pessoas, já estavam na sua frente. Ficou tão triste, escolheu perder grandes recompensas, podia ser o primeiro. Portanto, é um dia especial, por isso que Allah diz aqui, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Isso é melhor para vós. E dentre as ações, envio abundante de salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos na nossa conversa passada acerca dos sinais da hora entre a profecia e a realidade. O que isso significa? Entre a profecia e a realidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu-nos de certos casos, certos incidentes que vão acontecer antes do Qiyamah. A profecia. Isso o profeta diz, se trata de profecia. E a realidade. Que nós hoje, na base desses dias do profeta sallallahu alaihi wasallam, vimos que de facto o profeta sallallahu alaihi wasallam falou disso. O profeta falou disso, o profeta falou disso, falou disso. Não é que traz-nos até uma certa tranquilidade. Não que duvidamos. Traz uma tranquilidade. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez mandou chamar, diz as pessoas para virem para o masjid, depressa, venham para o masjid. Os sahabas vieram neste hadith. São várias ilações. Uma delas, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam veio também para o masjid. Uma senhora disse para a esposa, mas aqui está-se a chamar os homens para irem para o masjid. Disse, onde é que o profeta diz chamar os homens? Chamou as pessoas, eu faço parte das pessoas. Então foi para o masjid, a senhora também foi para o masjid e ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse, não quero vos dar uma boa nova de qualquer que seja a coisa, mas eu quero vos transmitir algo que eu vos disse antes, acerca do Dajjal. Hoje veio o Tamim ad-Dari e ele relatou-me tudo aquilo que eu disse para vocês que vai acontecer do Dajjal. Então ele estava numa embarcação, mau tempo, as ondas lhe levaram para uma certa ilha. Quando ele chegou naquela ilha, foi guiado até um certo lugar e encontrou lá o Jassasa, uma besta, e conversou com ele, falou exatamente daquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia relatado, e o profeta disse, eu só chamei para vocês ouvirem o que o Tamim ad-Dari disse, relacionado àquilo que eu vos disse. Portanto, isso foi uma tranquilidade para o profeta sallallahu alaihi wasallam, para os sahabas, que alguém viveu aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia dito, onde chamou a atenção acerca da vinda do Dajjal. E nós falamos que dentro dos sinais da hora, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o Qiyamah não chegará até que a perda da vergonha torna-se evidente. As pessoas já não vão ter vergonha. Eu só estou aqui a recapitular o que nós já havíamos falado e eu expliquei os ahadiths relacionados a esta questão. Falamos também, não é, a abundância de assassinatos. Como outro hadith diz, aquele que matar não vai saber por que matou e aquele que foi morto também não vai saber por que foi morto. Nós não vivemos isso hoje? Não assistimos isso? É exatamente a realidade da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيُكْثِرُ الْحَرَجِ. Vai existir, quando perguntar, Ya Rasulallah, mal haraj, o que é isso, haraj? O profeta diz, al-qatl, conforme o hadith vem do Muslim. E um dos aspectos que foi o nosso desvio foi o hadith de Jibril, um hadith longo que muitos já ouviram, o hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com os seus companheiros, veio Jibril na forma humana. É importante, cultura geral, nós sabemos, Jibril é o maior anjo, Jibril, ou Jabril, ou Jibrail.
vários qira'at, em nome de Jibril. Jibrail. Veio na forma humana. Quando ele vinha na forma humana, vinha na forma de um sahabi. Sahabi, de nome Dihya al-Kalbi. Dihya. Jibril vinha na forma de Dihya. Então, muitas das vezes, Aisha radiallahu anha, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, veio, Jibril veio e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam que dê salam a Aisha. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu salam a Aisha. Então, Aisha disse, alayka wa alayhi salam, que a paz também esteja com ele. No outro momento, as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam estão a perguntar, ya Rasulallah, este homem, nós conhecemos. O profeta disse, não é este homem, este é Jibril. Quer dizer, veio na forma humana. Então, neste hadith, em que Jibril veio para o profeta sallallahu alaihi wasallam numa característica diferente que as pessoas de Medina viam, não conheciam o homem, era estranho, com um vestuário diferente, não tinha efeitos de viagem, por aí em diante. De várias perguntas o profeta sallallahu alaihi wasallam foi fazendo, ou ele foi fazendo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta ia respondendo, perguntou, informa-me acerca da hora, Qiyama, fa akhbirni ani sa'a. Fala-me, quando é que o Qiyama vai acontecer? Todos nós temos esse medo de Qiyama. Será que eu vou chegar? O tal fim do mundo vai acontecer comigo? Vai chegar enquanto eu estou a ver o tal fim do mundo? Qiyama. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allahu wa rasuluhu mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Quem está sendo questionado não tem mais informação do que aquele que está a questionar. Jibril, neste caso. Quem traz a informação é Jibril. Então, não serei eu a te dizer. No versículo do Corão, Allah diz, Alunaka anisat ayana mursaha. Perguntam-te acerca da hora, quando é que isso vai acontecer? A resposta é, Qul innama ilmuha inda Allah. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. Qul innama ilmuha inda Rabbi. Outro versículo do Corão. Então, Jibril disse agora para Muhammad, fa akhbirni an amaratiha. Informa-me acerca dos sinais da hora. Nós vamos aqui, vamos mencionar alguns sinais. A questão do fundo é, o que nós vamos fazer com esses sinais? É para fazer o quê com os sinais? Há vezes em que nós nos perdemos nos meios. Nós temos meios para alcançar um objetivo. Há vezes em que nos perdemos nos meios, esquecemos que o que Allah pretende, o que o Shari pretende, é o objetivo. Aqui chama-se Raya, o objetivo do Sharia. E por vezes nós nos perdemos nos meios. Nem sempre que um incidente, o que se pretende ao se relatar um incidente é a história em si, mas sim o objetivo final. Por exemplo, de vários exemplos que nós podemos trazer, nós podemos pegar vários versículos do Corão, nós vamos encontrar, são inúmeras, não é, situações em que as pessoas se perdem no meio e esquecem aquilo que é o objetivo de Sharia, que nós iremos aqui já mencionar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Existe nesta passagem, neste relato que Allah está trazendo no Corão, histórias. Nós quando contamos histórias, qual é o propósito da história? Às vezes queremos fazer adormecer uma criança. A história, queremos fazer adormecer uma criança. Queremos simplesmente entretermos-nos. Allah não traz passagem para entretenimento. Não. Allah traz com um propósito, com um objetivo. E qual é esse objetivo? É não cometermos os mesmos erros e seguirmos aquilo que é a orientação. Por isso que Allah diz, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Há ilações para os dotados de inteligência. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando Jibril pergunta acerca dos sinais da hora, o profeta diz, أَنْتَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. A escrava irá dar luz à sua serva. Ou por outra, a escrava irá dar luz à sua ama. A escrava irá dar luz à sua boss. A escrava vai dar luz à boss. وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, verás os pés descalços. Pés descalços. Pessoas simples, qualquer. Hufata, al-urata, sem vestuário adequado. Al-ala, hufata, al-urata, pessoas nuas, pés descalços, sem roupa adequada.
يتطاولون في البنيان, em grandes competições de edifícios. Portanto, isso nós vemos hoje, não é? No mundo árabe. Não é? O profeta ele diz, Re'ashai, pastores. Não é? E esta era a característica dos árabes. Então o profeta, quando ele se foi, o profeta perguntou, Omar, você sabe quem é este indivíduo que veio aqui questionar? Ele diz, Allah, o mensageiro sabe. O profeta diz, فَإِنَّهُ Jibril, aquele que você viu é Jibril, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Os comentadores dizem, explicam a característica de Jibril. Dentre os anjos, 4 anjos são os maiores anjos de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns comentadores dizem que na cabeça de Jibril, se for colocar de toda a água do oceano, nenhuma gota irá cair. Quão grande é este anjo? Jibril, com 600 asas, abriu 2, bloqueou o Oriente e o Ocidente. 2 asas, ele tem 600 asas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu a verdadeira forma de Jibril, quase perdia sentidos, ficou completamente assustado. Foi a correr para sua casa, dizendo a Khadija, Dathiruni, cubra-me, ficou com medo. Até que a Khadija levou depois para o seu primo, Waraqa bin Nawfal, para que ele explicasse, interpretasse aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz, a explicação que deu, a resposta de Jibril, verá que as mães serão escravas das suas próprias filhas, dos seus próprios filhos. E nós vivemos, quando chegamos neste ponto, na última vez estamos a falar disso, tentamos trazer isso à realidade da nossa sociedade. Falar de educação. E eu lembro, quando falei desta primeira parte, esta segunda parte, quando falei desta parte, uma senhora mandou-me uma mensagem. Ela, se escutar isso, vai saber outra vez que eu estou a referir a ela. Mandou uma mensagem de Sheikh. De facto, estamos a falar dos cuidados que nós temos com os celulares dos nossos filhos. A nossa sociedade está degradada por causa dos celulares que estão na mão dos nossos filhos. Completamente degradada. Nós não entendemos, não temos noção o que os nossos filhos estão a assistir com os celulares que você deixou na mão deles. É algo positivo o celular? Sim, é muito positivo. Muito, traz-nos muitos benefícios. Mas, se você não controla, não for bem aplicado, você vai chorar amanhã e vai ser muito tarde. A senhora mandou-me um link. Disse, olha o que os meus filhos assistem no YouTube. Mas como é que você tem controle disso? Porque a conta deles está ligada à minha conta. Eles não têm conta. Então, a conta deles está ligada à minha conta e eu consigo rastrear o que eles assistem. Então, Sheikh, veja o link em que os meus filhos assistem. Então, eu fui lá para o link. Eu curioso também. Não é? O que a senhora está a dizer? Dor, está a falar com dor. O que eu lá encontro? O meu primeiro beijo. Bonecos animados. E uma história, podia também partilhar para vocês. Tenho medo que vocês vão ficar só a curtir a história do meu primeiro beijo. Crianças de que idade? 5, 6 anos. Já estão a aprender o meu primeiro beijo. E vários bonecos estão lá. Termina um, vem outro. Termina um, vem outro. E amanhã você vai admirar. Como é que teu filho se perdeu na tua casa? Não precisa sair de casa. Dentro de casa, isso vai acontecer. Portanto, este é um exemplo de milhares que podem existir. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o adultério vai se normalizar. É normal. Hoje ninguém sente-se mal. As pessoas sentem-se bem relatar. Não é? O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ, ignorância vai prevalecer. E é o que está a acontecer. Este ponto não precisamos nem entrar em muito detalhe, porque tem um momento especial para nós falarmos disso. Vai existir, prezados irmãos, para além do tempo ser curto, você vai perder oportunidades de fazer mais ibadat, porque você está envolvido em coisas fúteis, sinais da hora, que todos nós estamos a ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: os homens vão querer imitar as mulheres e as mulheres querem imitar homens. Isso precisa alguém explicar? Quem não está a ver isso? E a coisa está feita de tal forma que, de tanta repetição, nós normalizamos. Nós normalizamos. Mas é vontade, é inclinação de cada um.
profeta sallallahu alaihi wasallam o hadith do sahabi diz: la'ana Rasulullah ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Aqueles que se assemelham, tentam imitar, estão amaldiçoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós falamos até de troca de sexo. LGBT, hoje, se você fala, é mal olhado. É liberdade. Allah não fez. A inclinação, o fitra. Nós todos fomos criados no fitra, com uma inclinação natural. Natural. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Quando o homem começa a gostar do homem, assunto começou. Há um desvio aqui. Não é? E nós vemos, ficamos um pouco mais ocidentalizados. Mas é a inclinação dele. Não há essa inclinação. Allah fez o homem, a sua criatura, no fitra. Portanto, o que isso quer dizer? Que nós temos que voltar ao nosso senso normal. O que é correto é correto. O que é correto sempre foi correto do passado. Até o fim vai ser correto. E a natureza de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós não podemos permitir esta alteração de valores. E os ahadis são claros quanto a isso. Sinais da hora. Sinais do Qiyamah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o amana será raro. Amana, honestidade, confiança, vai ser raro. As pessoas não vão ser honestas. As pessoas não vão ser honestas. Não vão falar a verdade. Irão vender a sua religiosidade em troca de algo mundano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as pessoas irão falar mal até dos honestos. O que lhe fez ele ser honesto? Qual é a cena dele também em querer ser honesto? Nós temos uma boa bolada, está a estragar a bolada. E nós temos como corrigir. Alguém reportou-me uma situação onde há desvio da aplicação, não é? Desvio, estamos a falar aqui até de função pública. Uma posição de chefia. Ele encontrou tudo corrompido. Era simples ele entrar no sistema e usufruir da mesma coisa. Ele diz: não, chefe, eu quero fazer a diferença. Eu quero mudar. Ajuda-me em questões legais. Como mudar esse caminho? Tem melhor pessoa para estar naquela posição que ele? Um excelente exemplo de um muçulmano. Diz: chefe, ganha-se muito dinheiro. É só entrar no mesmo caminho. Não há controle. Mas ajuda-me, qual é o caminho legal para nós corrigirmos isso? Na posição que estás, qual é o caminho legal? É um grande TPC que deu. Inshallah, até poderemos conseguir. Mas tem melhor pessoa para estar naquela posição que está lá para corrigir? Se eu for só a dar umas linhas gerais, vocês vão entender do que eu estou a falar. Mas poderá atrapalhar o processo. Não é? Segredo do processo. Mas este é o exemplo da honestidade. Todo o apoio nosso para este indivíduo, e que Allah abençoe, e que Allah faça com que ele ascenda ainda a posição, porque tem uma preocupação. Eu tenho informe no texto, mas olha, estás num jackpot. Se não, chefe, esta é uma confiança que Allah me colocou e eu quero fazer a diferença, quero corrigir. Toda ajuda nós vamos dar. Então, amana. É um teste, Allah vai te testar dessa forma, vai te colocar numa posição. Quer ver como você vai comportar-se. E Allah não testa só com pobreza. Allah testa com as tuas capacidades. As capacidades que você tem. Allah testa a ti com as capacidades que tu tens. Como é que você vai usar essa capacidade? E a nossa capacidade sempre é do mal. Inna nafsa la amaratun bisu. O instinto humano tem esta queda para o errado, para o mal. Em particular quando se trata de ganhos. Mas Allah está a pôr à prova. Como é que você vai agir? Como é que vai ser o teu comportamento naquela situação? O hadith diz: Yusbihu an-nas yatabaya'una fala yakadu ahadin yu'addi al-amana. As pessoas irão negociar, mas quase ninguém cumprirá com a amana. Quantas vezes você teve que cancelar o acordo, o contrato, o negócio que você fez, porque apareceu alguém a posterior a dar melhor oferta? Quantas vezes você fez isso? Você está a ir contra o amana. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fayuqalu inna fi bani fulan rajulan amina. As pessoas dirão: na tribo tal e tal há um homem honesto naquela tribo. Então dirão: wa yuqalu lirrijal, não é? Será dito e dirão, os outros dirão: ma aqala wa ma adfara wa ma ajlada
وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. O hadith diz, depois quando vão atrás daquele indivíduo, vê que não tem nenhuma porção sequer de imã, é um kafir. Mas está lá com a honestidade e a mana dele. E nós dizemos hoje, é preferível transacionar com um não muçulmano do que com um muçulmano. Inversão de valores. Inversão de valores. Nós, o Islã, na maioria da parte do continente africano, foi transmitido através dos comerciantes. Não falavam a língua daquele povo. Estavam lá para fazer o seu comércio, mas eram tão honestos e quando as pessoas se apercebiam da religião deles, era suficiente para abraçar a sua religião. E hoje nós, muçulmanos, dissemos, prefiro transacionar com qualquer outro, não com muçulmano. Prefiro ter um trabalhador não muçulmano do que ter um muçulmano. Por quê? Porque ele tira benefícios por trás. Porque muçulmano vai ter uma consideração especial e você a fazer as coisas erradas. Esquece a componente de você ser amin, ser fiel, que é uma característica extremamente alta perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sinais de Allah, do Qiyamah, do fim dos tempos, de tantos outros, é o consumo de juros. Juros. E o hadith menciona que todos estarão envolvidos em juros. Todos estarão envolvidos em juros. Quem não estiver, vai apanhar até fumaça. Pelo sistema. Como o sistema vai estar montado. Nós hoje temos caminhos alternativos de transações islâmicas. Se o sistema nosso econômico tem essas lacunas, por que não criamos nós um sistema? Sistema. Você se não consegue na coletividade, você pode ser o pioneiro. Nós temos um sistema financeiro islâmico em que você ganha. Da mesma forma como o banco poderia te emprestar o dinheiro para você ganhar. Nós temos um sistema financeiro islâmico. É simplesmente acordo, palavra. Deu palavra. O muçulmano não vai contra a sua palavra. Então, há formas de empréstimo. Alguém tem necessidade, quer investir. Você vai dar o dinheiro, vai investir e ele tem uma porção adicional. A partilha de lucros. O capital está lá intacto para ser devolvido, mas o lucro deve ser partilhado. É exatamente como o banco faz. Só que ele cobra-te juros ao te dar dinheiro, ou você paga juros ao ter que devolver. O Islã tem formas de transacionar em que você vai alavancar a posição financeira do seu irmão e atrás daquele trabalho você ainda tem algum rendimento a tirar daquele valor que você deu como investimento. Portanto, não há necessidade de nós recorrermos a juros. As pessoas dizem, chefe, eu preciso. Vou fazer como? Não tenho negócio, ninguém me emprega. O único que pode me dar é o banco. Mas você pode estar numa transação adequada. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é sinal da hora, e não precisamos detalhar esses assuntos. Todos nós sabemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o conhecimento será retirado e a ignorância irá prevalecer. Este é o ponto que eu estava aqui a fazer menção. Chegou o ponto em que as pessoas se orgulham por serem ignorantes. O que isso significa? Estive há pouco tempo fora do país. Estava a conversar com algumas pessoas, uns árabes até. Estamos a perguntar, no meio de muitos muçulmanos, quantos suras do Corão você memorizou? Ele está a dizer, olha, e você quanto memorizou? Ele disse, eu memorizei mais de 15 juz. E tu quanto memorizaste? Eu memorizei os últimos 3 suras. Últimos 3 suras, um árabe. Últimos 3 suras. Ele logo se defende. Wallahi, eu sou melhor do que muitos desses que memorizaram o Corão. Por que você está a dizer isso, que é melhor? Eu conheço muitos deles que consomem bebidas alcoólicas. Conheço uns que fazem até 5 salates, mas depois de Isha começam a consumir álcool. Até Al-Fajr, a babalaza já vazou e está no masjid. Eu disse, mas o que uma coisa tem a ver? Por que você se considera melhor que eles? Eu não faço esse pecado que eles fazem. E o salat? Que ele faz e tu não fazes? Primeira ordem, é o salat. A pessoa pode cometer tudo o que é pecado, tudo o que é erro, mas é firme no salat. Allah está a dizer, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. O salat vai impedir daquela obscenidade, do mal que ele pratica. E você está a se orgulhar. Está a se orgulhar porque você não faz salat,
mas é melhor do que aquela que se cobre adequadamente, porque atrás daqueles panos esconde muita maldade. Olha, minha irmã, você tem dupla responsabilidade, tem dupla, só que você não está a fazer as duas. Aquela irmã que faz coisas erradas, mas veste-se adequadamente, uma responsabilidade ela supriu, cobriu, porque você como muçulmana primeiro tem que vestir adequadamente e tem de praticar boas ações, como todos nós temos que praticar. Ela, pelo menos, se você diz que ela faz mal, mas ela está vestida adequadamente, por que você acha que é melhor que aquela outra irmã? Nós quantas vezes dissemos, olha aquele bai, com barba e tudo, com juba, olha o que ele está a fazer. Irmão, o pecado dele não tem nada a ver com outra parte da sunna que ele faz. Ele não tem de deixar de fazer o correto porque faz ou não tem de deixar de fazer uma boa ação porque faz outra má ação. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Este é o versículo mal entendido. Allah está a dizer, ó fiéis, por que vocês falam aquilo que vocês não fazem? Ok? Qual é o sentido contrário? No contrário senso, se você não faz uma coisa, não deve falar. Não é isso. Allah diz, kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. É mau perante Allah você falar o que você não faz. Ulamás, de forma unânime, todos dizem que nós temos dupla responsabilidade. Duas. Quais são essas duas responsabilidades? Um é você falar, outra coisa é você fazer. Duas. Todos nós, afinal, não somos Khaira Umma. Khaira Umma não somos nós, melhor nação. Por quê? Somos melhor nação por quê? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Duas coisas. Allah não condicionou para você fazer amr bil ma'ruf, para chamar o bem, tem de também deixar de fazer o mal. Allah são duas responsabilidades que você tem: chamar para o bem e impedir para o mal. Não quer dizer se você não pratica o bem, não quer dizer que você não deve impedir o mal. São duas responsabilidades. Se você não consegue fazer uma e você vê que a outra está a acontecer, você tem que fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Se vires uma ação errada, troque aquela ação através das suas próprias mãos. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adnafu al-iman. São níveis que você tem de fazer e nós não podemos condenar as pessoas. Não podemos falar das pessoas porque está a fazer uma coisa e considerarmos-nos melhor. Portanto, orgulhamos-nos pela nossa própria ignorância e o profeta sallallahu alaihi wasallam vai chegar este tempo em que os ignorantes serão líderes. Ittakhadha an-nasu ru'usahum juhalan. As pessoas irão fazer, tomar como seus líderes os ignorantes. Não estudaram, não têm formação, porque têm uma capacidade boa de escrever nas redes sociais, então a claque toda está lá. E vemos vários artigos nas redes sociais assim, que princípios, cada um aparece, tem que fazer o seu próprio vídeo, tem que fazer o seu texto. As pessoas, sim, está correto, mas na perspectiva islâmica está errado, no nosso raciocínio. E o hadith de Tirmidhi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qala fil Qur'an, aquele que falar algo sobre o Qur'an, posição sobre o conhecimento, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Aquele que falar algo sobre o Qur'an com a sua própria opinião e acertar, falou e acertou, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ainda assim ele errou. Você não pode falar o que você acha na religião. Ad-dinu qala Allah wa qala ar-rasul. Não é tua opinião. Ninguém pode trazer a sua própria opinião, porque qala Allah wa qala ar-rasul, o que Allah diz, o que o mensageiro diz, wa ma siwahuma wasawisu shaitan. O que vier para além disso são sussurras do Satanás. Eu vou terminar com essa parte, prezados irmãos. Quantos de nós se orgulha por mesma situação? Quantos suras você decorou? Quantos suras você decorou? 3. Aumente os seus suras. Quantos de nós sabe ler Corão e quantos de nós não sabe ler Corão? Arranje alguém para te ensinar o Corão. Você não pode fazer parte deste hadith em que o profeta condenou aqueles que são ignorantes. Corão, palavra de Allah, pelo menos você deve saber. Surat al-Fatiha que você recita no seu salat, você deve saber e deve saber bem. Arranje alguém, por mais que tenha que pagar. Aquilo que você estiver a pagar para alguém te ensinar o Corão, você vai ter essa recompensa. E muito melhor do que muitas outras coisas. O que você vai pagar? Nem sequer um prato de comida que você paga quando você vai para o restaurante no final de semana com a sua família. Então,
não podemos fazer parte destes. Allah amaldiçoou ignorantes. E nós não podemos. Esta umma é umma de cientistas, é umma de sábios, é umma de Iqra, não é de ficar às escuras. Portanto, os sinais de Qiyamah não estão simplesmente para nós sabermos um sinal de Qiyamah, é para nós sairmos daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção e irmos para a parte positiva da coisa e não meramente dizer, olha o que está a acontecer, está tudo errado, o profeta também já havia dito, é isso que vai acontecer. Não, é para precavermos daquelas condutas erradas e negativas que foram mencionadas no Hadith, foram mencionadas no Coran, e nós estamos do outro lado e não estar na parte dos que foram condenados. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.